chamados à maturidade, formar o homem para formar o santo, de Dom Antônio Augusto Dias Duarte. Editora Sementes do Verbo. Capítulo 2, parte 3. Narração Beth Gravina. 2.4 Harmonia. O quarto indicador de maturidade de que uma pessoa está crescendo nas virtudes, que está conseguindo realmente ir em direção a este momento tão bonito da nossa vida, quando nós vamos entregar a nossa vida a Deus consumada e não consumida, é a harmonia. As notas musicais são 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E em cada delas tem o seu tom, mas como se harmonizam em uma música, em uma sinfonia. Como é possível realmente deliciar os nossos ouvidos em uma música quando há harmonia entre as notas? Quando não há harmonia, o que acontece são ruídos. E isso é chato. Então interrompe-se a música porque o ruído dói no ouvido, enquanto que a música não, ela é harmônica. É essa harmonia que deve existir na nossa vida, harmonia entre o corpo e a alma, harmonia entre o humano e o divino, harmonia entre a ação do Espírito Santo e a ação da minha liberdade, da minha vontade livre, harmonia entre os maiores e os menores, os homens e as mulheres, entre os sábios e os menos sábios, harmonia entre os ricos e os pobres, harmonia entre as emoções e a razão, nem muito emotivo, nem muito racional, harmonia entre os diferentes, entre as opiniões diferentes. A pessoa que sabe harmonizar-se e harmonizar ambientes, eis aí um sinal claro de que aquela pessoa cresceu. Ora, o briguento é aquele que quando alguém diz A, ele responde B. É a pessoa que talvez por fora não demonstre, mas por dentro está discordando. Não sabe expor com tranquilidade, com respeito à opinião do outro, as suas próprias opiniões e o que está pensando. É o crítico, o fofoqueiro, o murmurador. Isso são pecados. Porque o nosso pecado é ir contra a natureza. A natureza humana tende à maturidade, tende ao crescimento, tende às virtudes. A falta de harmonia, essa falta de capacidade de ser uma pessoa com autocontrole, com equilíbrio e transparência, demonstra uma imaturidade. Se são 7 notas musicais, são 3 as notas musicais de uma pessoa madura que busca a harmonia, autocontrole, equilíbrio e a estabilidade. É essa transparência de ser a mesma pessoa em qualquer ambiente, controlada, equilibrada e transparente. Por que Jesus falava tão forte contra os fariseus? Porque eles apresentavam uma imagem que não era a real. Não havia transparência, não havia equilíbrio, estabilidade. Exigiam dos outros o que eles não viviam. Não era para castigar, não era para simplesmente dar uma bronca, era para despertá-los para dizer: vejam se vocês são pelo menos pessoas maduras. Todos nós temos um corpo. Esse corpo tem as suas tendências, esse corpo traz consigo uma série de transformações periódicas. Em um dia podemos estar de manhã bem dispostos e à tarde, pelo cansaço, estar mal dispostos. Temos deveres para fazer e temos compromissos e responsabilidades. Então, temos que primeiro controlar o nosso corpo. Não podemos ser escravos do nosso corpo. Temos que ter autocontrole, equilíbrio e justamente o justo meio. Por exemplo, um corpo cansado tem que descansar. Mas eu seria imaturo se fosse descansar na hora do trabalho. Eu tenho que descansar na hora que me cabe descansar.
Nós temos 24 horas por dia, 16 horas para fazer todos os nossos deveres. Por que temos que fazer as coisas na hora que nós temos que dormir? Exatamente na hora que nós temos que dormir. Nós podemos dormir 8 ou ainda 7 horas por dia. Resta-nos então 16 ou 17 horas de trabalho. Mas por que é que na hora que nós temos que dormir é que nós queremos fazer aquilo que nós deveríamos ter feito durante o dia? É porque falta o equilíbrio. Eu desequilibrei durante o dia, eu fiz o que eu não deveria fazer e à noite faço o que não devo fazer. Todo vício, todo pecado é um desequilíbrio, para mais ou para menos. Por isso, se diz que o preguiçoso é aquele que trabalha menos. O ativista é aquele que trabalha mais e não tem a virtude da laboriosidade, que é o equilíbrio. A laboriosidade é a virtude que nos ajuda a cumprir o dever em cada momento com o tempo que ele deve ser desenvolvido. Na laboriosidade, eu equilibro a minha vida de trabalho. Tanto o preguiçoso como o ativista trabalham à noite, por isso é que o símbolo do preguiçoso e do ativista é a coruja. Essa é a diferença. Então eu tenho que trabalhar com o corpo cansado, porque não é mais hora de trabalhar. A hora de dormir é hora de dormir, não é hora de trabalhar. Este é um exemplo muito corriqueiro, mas que acontece, porque as pessoas têm que conseguir essa harmonia entre trabalho e descanso, entre oração, trabalho e convivência na comunidade. Aí é que provamos que a pessoa é madura. Por que eu sempre chego atrasado nas reuniões? Ou porque eu sou preguiçoso, ou porque eu sou ativista. Estou fazendo a menos ou estou fazendo a mais as coisas. Eu tenho que chegar ao equilíbrio. Temos defeitos, temos erros, mas se somos transparentes, buscamos o equilíbrio e temos autocontrole. Nós vamos vencendo essas nossas limitações e imperfeições e chegamos a uma vida mais consumada, uma personalidade mais madura. Não existe o equilíbrio entre oração, trabalho, convivência, descanso e lazer. Mas isso exige de nós uma procura constante dessa harmonia, pois caso contrário, a nossa vida será um ruído do começo ao fim. 2.5. Criatividade. Flexibilidade, eficiência, sintonia, harmonia e criatividade. Só Deus é Criador. Então, nenhum de nós vai inventar a pólvora. Só Deus é Criador. Mas Ele deixou para nós a criatividade. O que quer dizer criatividade? Capacidade de contribuir com algo novo para a própria vida e para a realidade na qual nós estamos vivendo. Capacidade de contribuir com algo novo, isso supõe uma série de atitudes. Para sermos criativos, nós precisamos ter iniciativa. Na igreja, em uma comunidade, na família, não existem robôs que esperam ser acionados para poder agir. Uma pessoa madura tem iniciativas. Ela tem a capacidade de trazer algo novo, partindo com iniciativa. Uma pessoa madura não tem medo de tomar iniciativas. Ah, mas não sei se vai ser aceita a minha iniciativa. Bem, esse é outro problema. Mas independente disso, tome iniciativa, seja criativo, contribua com algo novo. Eu não vou fazer algo novo no sentido de criar a pólvora. Na doutrina católica está tudo revelado. Agora, dentro da doutrina, cabe uma iniciativa, uma criatividade, sem alterar a essência da doutrina. Pode ser, por exemplo, a criatividade na comunicação. Quando era padre recém-ordenado, pregava retiro a cada 15 dias. Tinha me formado em teologia e falava muitas vezes em uma capela onde se tinha o altar, o sacrário. Eu também celebrava em fazenda e na missa de sábado eu fazia a consagração e as hóstias que sobravam eram deixadas no sacrário para as pessoas fazerem a sua oração diante do Santíssimo. Fiz isso muitas vezes, até quando percebi que as pessoas, por falta de formação, não compreendiam muito bem o que eu dizia. Muitas vezes, na hora da pregação, eu falava: bem,
Porque estamos aqui na presença do Santíssimo, aqui está o Santíssimo Sacramento. Aqui está Jesus Eucarístico. E quando eu falava, minha mão se dirigia para o sacrário, e ao terminar o retiro, como era em um lugar emprestado, havia uma pessoa que no domingo não comungava no momento da missa, justamente para comungar à tarde e consumir o Santíssimo, a hóstia que tinha ficado no sacrário. Depois da última meditação, eu terminava dando a comunhão para essa pessoa. Aconteceu que em um desses retiros eu saí e quando já estava entrando no carro, veio uma pessoa correndo atrás de mim dizendo: "O senhor deixou o Santíssimo ainda lá na capela?" E eu respondi: "Não, eu dei a comunhão para uma pessoa. Ela consumiu o Santíssimo." "Não, está lá ainda." "Não, não é verdade. Eu dei a comunhão." "Não, vamos lá nós dois que o senhor vai ver que deixou o Santíssimo lá." O Santíssimo ao qual o senhor se referia era o sacrário. Então percebi como me faltou a criatividade. As pessoas não tinham a mesma compreensão que eu tenho por falta de formação. Como eu fazia o gesto apontando "o Santíssimo está aqui", elas pensavam que o Santíssimo fosse o sacrário. Eu pensei: preciso amadurecer na minha comunicação, eu tenho que saber ser mais criativo. Ao falar de Jesus presente no sacrário, comecei a dizer assim: Jesus que está aqui conosco, Jesus que está aqui dentro do sacrário, Jesus que nos acompanha. Já não usei mais a palavra Santíssimo, embora seja uma palavra que tenha a sua importância, o Santíssimo Sacramento. Nós não podemos deixar de empregar, mas temos que saber ser criativos, porque estamos falando para pessoas que não têm a mesma formação que nós. Sem alterar a doutrina, eu alterei a linguagem. Um exemplo apenas de iniciativa, de criatividade, mas é muito importante. Uma pessoa madura não tem medo de ter iniciativas na sua vida espiritual. Uma pessoa madura não tem medo de ter iniciativas no grupo, não tem medo de apresentar alternativas, novos caminhos de evangelização, novos caminhos para atrair as pessoas para Deus. Eu posso dar um outro exemplo que também foi assim para mim, paradigmático. Na ocasião, ainda era estudante do primeiro ano de faculdade. Organizamos uma atividade para estudantes de medicina com o fim de trazer mais pessoas para conhecerem o local de formação espiritual, doutrinal e experimentarem o conhecimento de Deus. Fizemos um folder de propaganda da atividade de medicina maravilhoso. Então entregamos para vários estudantes de medicina irem em colégios da cidade e fazer a propaganda. Um deles voltou dizendo: "Fui em um tal colégio, um bom colégio que tinha na cidade, e ninguém se interessou." Eu falei: "Que pena que ninguém se interessou." Pedi para outra pessoa que eu conhecia, que era um entusiasta, e ele fazia biologia, não fazia nem medicina. E pasmem, ele era um entusiasta enorme que se surpreendia por aranhas, pois era especialista em aranhas, sabia de tudo. Quando ele falava das aranhas, até nós ficávamos entusiasmados. Eu falei: "Vai nesse colégio e faz a propaganda." Era o mesmo colégio que o outro jovem disse que não tinha ninguém interessado. Ao ir, com criatividade, iniciativa, alternativas e o entusiasmo que ele tinha pelo ramo da biologia, que eram os aracnídeos, conseguiu 60 pessoas para a atividade. E o outro havia dito: "Não tem ninguém nesse colégio que se interesse por essa atividade." Aí está uma pessoa madura. Ela busca outros caminhos. Não sei o que ele falou, mas com o mesmo folder e com a mesma propaganda da atividade, ele encontrou uma forma nova de falar e entusiasmar as pessoas para irem. E às vezes nós somos assim tão apáticos. Os problemas se apresentam e simplesmente comunicamos: "Olha, tem um problema, está ocorrendo um problema." E então, resolva, tem iniciativa. "Ah, mas tem pessoas responsáveis por isso." Queimou a lâmpada da sala ou uma torneira está pingando. "Ah, tem que avisar alguém para consertar."
mas é a torneira da pia do seu quarto, do seu banheiro. Tome a iniciativa. Um exemplo banal, mas se aplica à evangelização, se aplica à vida espiritual, se aplica à nossa luta interior, se aplica ao nosso relacionamento com as pessoas, se aplica a uma vida em comunidade. Porque são sempre os mesmos que falam. Falta iniciativa. Então Deus é Criador e deixou-nos a capacidade de descobrir alternativas, iniciativas, novos caminhos. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.